Para utilizar o Grafana utilizando o banco de dados MariaDB ao invés do SQLite 3, nós precisamos primeiro do banco de dados do sistema gerenciador instalado no nosso sistema operacional. No CentOS 8, a forma mais simples de realizar essa instalação é utilizando o dnf module install MariaDB. Ele vai instalar todos os pacotes e suas dependências. E após isso, nós vamos habilitar o MariaDB dentro do nosso sistema operacional e popular o banco de dados com as informações iniciais de configuração segura. Agora nós vamos atualizar ele aqui. Tem cpl, habilitar na inicialização. Iniciar o mesmo. O MariaDB tem as mesmas propriedades do MySQL, apenas fazendo essa lembrança, uma vez que o próximo comando que nós vamos fazer para fazer uma instalação segura do MariaDB contém o nome MySQL. System. Vamos usar o MySQL Secure Installation. Primeira opção pula, porque ainda não existe nenhuma senha setada para o root do MySQL. Ele vai perguntar se você deseja definir uma. Vamos colocar que sim. Vou colocar uma senha aqui. Repetir a senha. Ele vai fazer algumas perguntas. Comumente, por questão de segurança, eu respondo todas com o padrão que é sim, que é remover os usuários anônimos, remover o login do root no MySQL de forma remota, apenas dentro da própria máquina vai ser autorizado o root, e remover o banco de dados teste e recarregar os privilégios. A princípio, nós temos acesso ao nosso MariaDB. Para testar isso, MySQL -u root -p. Vai pedir nossa senha. E agora nós podemos fazer os comandos. Para o MariaDB, nós devemos criar algumas opções dentro desse terminal. Nós vamos verificar agora como criar o banco de dados para uso do Grafana, bem como o usuário para utilizar esse banco de dados. Não indico de forma nenhuma utilizar o root como usuário do banco de dados. Primeira opção, nós vamos usar o create user. Entre aspas simples, o nome do usuário, Grafana no nosso caso, arroba qual o host. Nós vamos usar % para deixar uma coisa mais aberta. Identified, identificado. By a senha. Vou colocar a senha aqui. Depois disso, nós vamos dar um grant usage on asterisco ponto asterisco. Se você estiver usando um banco de dados compartilhado, eu indico usar isso de forma mais restrita. Aqui nós estamos utilizando o banco de dados apenas para o Grafana. Eu posso fazer esse grant usage de todas as tabelas em todos os bancos de dados. To Grafana, novamente. Simples. Uba o host, nós vamos usar % novamente. Identified by senha. Isso aqui de Grafana. Agora, por último, nós precisamos criar o nosso banco de dados, create database. Para scripts, você pode querer utilizar o if not exists
E aqui uma coisa importante são crases. Grafana, o nome do banco de dados. E nós precisamos também garantir grant all privileges com classes grafana ponto asterisco, que são todas as tabelas, to, entre aspas simples, usuário grafana, arroba, %, que vai ser todos os hosts. Após executar isso, o MySQL pede que nós atualizemos os privilégios. Vou executar o comando flush privileges. E pronto, nosso banco de dados está configurado para o MariaDB. Podemos dar um exit e tentar logar novamente, mas utilizando o usuário Grafana no banco de dados Grafana. Nossa senha. Nós estamos como usar o usuário Grafana utilizando o banco de dados Grafana. Agora nós precisamos configurar, já com o banco de dados pronto, o nosso Grafana para utilizar o mesmo. Editar /etc /grafana win. Tirar os comentários aqui da parte de database. Vamos tirar os comentários aqui, o tipo, o host, o nome, o usuário, senha, que tem um detalhe interessante que eu vou mostrar. E vamos trocar aqui o tipo de banco de dados para MySQL. A porta e o host já estão corretos, 127.0.0.1, 2.3306. O nome do banco de dados Grafana, o usuário Grafana. E se a sua senha contiver hashtag ou ponto e vírgula, você deve colocar elas entre 3 aspas duplas. Sim. Por que isso? O arquivo de configuração do Grafana já utiliza ponto e vírgula e hashtag ou cerquilha dentro das linhas para comentários. Então, para poder escapar isso e ele entender, ele precisa dessas aspas triplas se você estiver utilizando esses dois caracteres especiais. Não estou usando, vou tirar aqui as aspas triplas, salvar e executar o comando do systemctl start grafana -server. Pode demorar um pouco, uma vez que o Grafana Server está recriando todo o banco de dados. Eu vou mostrar depois, assim que ele terminar, as logs para várias migrations. Esse processo de migration é o processo de transformar e criar as tabelas e os dados das tabelas dentro de um banco de dados. Uma informação muito importante sobre esse processo é que ele não migra um banco de dados já existente. Então você não deve utilizar isso para trocar o seu banco de dados que você já usa da SQLite 3 para MySQL. O correto é você migrar antes, utilizar o banco já migrado no MySQL. Esse processo vai recriar completamente o ambiente do Grafana Server. Nós vamos ver que nós vamos ter que logar inclusive com o usuário e a senha admin. Agora que o banco de dados terminou de ser migrado, podemos ver aqui /var/log /grafana.log esses execute migration, migrações, criando as tabelas todas do banco de dados. E ao entrar aqui no site grafana.local, nós vamos usar o admin, vai pedir a nova senha. Nós vamos ter acessado o Grafana agora utilizando o banco de dados MySQL para guardar as informações do mesmo. Muito obrigado.